Pesquisadores da PUC-Rio, em parceria com a Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, estão utilizando recursos de inteligência artificial e machine learning para otimizar a avaliação do desenvolvimento infantil. O coordenador do projeto e professor do Departamento de Psicologia da PUC-Rio, Luiz Anunciação, fala sobre a importância da iniciativa e das tecnologias nela envolvidas. A ideia principal é, se eu alimentar o computador com muita informação sobre o que é um desenvolvimento chamado de saudável e o que é um desenvolvimento que foge disso que é típico, que é esperado, que eventualmente pode ser chamado de não saudável, o computador começa a entender quais são os principais marcadores do que é esperado e do que não é esperado. Agora que ele já sabe essas regras, como é que ele pode classificar as crianças entre crianças que estão se desenvolvendo de maneira adequada e que não estão se desenvolvendo de maneira adequada? A gente consegue mapear quais são as possíveis crianças autistas, crianças com deficiência intelectual, TDAH. Isso tudo, como é feito com auxílio de computador, a gente chama de machine learning, que é a ideia do computador tentar aprender, mas o computador só aprende se a gente ensinar. É uma relação entre nós, seres humanos, que a gente sabe como classificar essas crianças, e eventualmente o computador aprendendo a classificar adequadamente essas crianças. Para alimentar de informações o sistema computacional do projeto, os pesquisadores utilizaram dados de um questionário, a fim de levantar dados sobre o comportamento e as habilidades de milhares de crianças nos Estados Unidos e no Brasil. Luiz Anunciação explica a origem da ferramenta, intitulada Ages and Stages Questionnaire, ASQ, que pode ser traduzida por Questionário de Idades e Estágios, e como ela é aplicada. A partir da década de 80, duas pesquisadoras, uma chamada Jane Squires, e na época orientadora dela, Diane Brickers, elas separaram 3 coisas em relação ao desenvolvimento infantil. A primeira é que os pais sabem o que acontece com os seus filhos. Para a gente hoje é óbvio. No entanto, na década de 80, a única pessoa autorizada a falar sobre criança era o médico. O segundo marcador foi essa maneira pela qual a gente pergunta essas coisas para esses pais deve ser a mais simples possível, a mais direta possível. E o terceiro marcador é que qualquer que seja a medida que seja criada para que os pais possam avaliar suas crianças, ela tem que ser o máximo possível universal, ou seja, tem que ser em larga escala. Esses 3 marcadores começaram a existir na década de 80 e criou-se um instrumento chamado Ages and Stages Questionnaire, que é definitivamente um instrumento padrão ouro do mundo para avaliar desenvolvimento infantil. São os pais que respondem informações sobre eles próprios e sobre os seus filhos. A gente precisa também saber se o pai está qualificado para responder sobre os seus filhos. Isso envolve o pai, por exemplo, estar lúcido durante a resposta e, eventualmente, não adianta o pai está num canto, a criança está no outro, que não vai conseguir avaliar. Então, quando a gente foi criando o Ages and Stages Questionnaire, a gente contou com 30 mil crianças nos Estados Unidos, e depois, nos anos de 2009 a 2010, quando nós trouxemos isso para o Brasil, aí o número é absurdo, foram feitos com aproximadamente 300 mil crianças. O psicólogo explica como foi feito o processo de aprendizagem do computador. Nós falamos para a máquina qual que é o perfil dessas crianças com problema, qual que é o perfil dessas crianças sem problema. Depois nós fomos replicando isso. Então nós começamos com 2.000 com, 2.000 sem, depois 4.000 com, 4.000 sem. A gente foi sempre aumentando até que a gente pudesse atingir um ponto de inflexão em que a gente pergunta para o computador, a gente precisa colocar mais informações para você, ou você agora já sabe quais são as características de uma criança com problema e as características de uma criança sem problema. E o computador fala, agora eu sei. Aí o que nós fazemos quando a gente encontra esse ponto de inflexão? A gente pega uma criança que o computador nunca viu e a gente pede para o computador classificar. Se o computador classifica corretamente a criança, a gente fala, você acertou. Se o computador classifica incorretamente, você errou. Você pegou uma criança que tem ou não tem problema, você classificou errado. E a gente vai fazendo isso com um processo que a gente chama de iterativo. É IT, não é inter. A gente faz isso até que a gente consiga atingir uma função de máximo que o computador agora consegue classificar a maior parte das crianças, nada 100%, mas a maior parte das crianças de maneira correta. A gente chama isso de acurácia. Exatamente essa acurácia que a gente tenta buscar, que é um balanço que a gente tem entre o computador classificar corretamente quem tem problema e também classificar corretamente quem não tem problema e não errar. A primeira infância é o período mais importante para o desenvolvimento humano. É nela que ocorre, por exemplo, o crescimento físico, o amadurecimento do cérebro, a aquisição dos movimentos, o desenvolvimento da capacidade de aprendizado e a iniciação social e afetiva. Mas diversos fatores podem impactar esse crescimento.
Infância, no geral, é aquele momento em que você nasce até você começar a virar um pré-adolescente, ou seja, pode ser uma coisa que se prolonga mais. E a gente sabe que existem vários indicadores sociais que atrapalham a primeira infância. Esses indicadores eles podem ser mais internos, por exemplo, crianças neurodivergentes, crianças autistas, crianças com algum problema neurológico, ou marcadores mais externos. Um dos marcadores mais externos que a gente sabe hoje é a pobreza. Tirando outras coisas que já são bem consolidadas em relação ao desenvolvimento infantil e adolescência. Por exemplo, uma criança que foi estuprada, uma criança que eventualmente sofreu algum tipo de maus tratos, a gente sabe que isso também impacta pra caramba. Entre 2010 e 2012, a Secretaria de Educação do município do Rio de Janeiro aplicou em mais de 450 creches públicas a terceira edição do questionário ASQ. O objetivo foi fazer um rastreio do desenvolvimento de 109.758 crianças com idade entre 10 e 54 meses. A pesquisa resultou na publicação de diversos estudos científicos que apontam dados importantes. Nós temos mais de 30 publicações relacionadas sempre a um aspecto aplicado dessa pesquisa. Essas publicações, elas mostraram que as crianças nas creches do Rio de Janeiro, elas se desenvolvem de maneira parcialmente adequada. Que grande parte dos problemas que essas crianças têm são problemas em que o perfil epidemiológico é bastante conhecido, mas que em algum momento beberam muito álcool, utilizaram drogas durante a sua gestação. Pessoas que têm numa família baixa renda ou algo relacionado a isso. O ambiente que essas crianças se encontram também pode comprometer o desenvolvimento delas. Crianças que estão em locais em que você tem comunidades mais perigosas. Nos Estados Unidos, essa ferramenta de inteligência artificial já está sendo aplicada na prática e contribuindo para detectar com alta acurácia eventuais atrasos no desenvolvimento das crianças daquele país. Lá, as pessoas podem acessar sites específicos e responder digitalmente ao questionário. No Brasil, por enquanto, o sistema de avaliação só funciona manualmente, por meio do questionário e sob demanda. Aqui em Oregon, onde eu estou exatamente nesse momento, a University of Oregon, existe uma legislação que, por definição, essas crianças entre 0 e 5 anos passam por essa avaliação. No Brasil, se as pessoas quiserem acessar esse tipo de serviço, é meio que por demanda. O que nós temos hoje na cultura brasileira é um professor que detecta que a criança eventualmente está com atraso, ou um familiar que fala que o filho talvez esteja com problema, ou seja, parte das pessoas para o sistema de saúde. Aqui é ao contrário, parte do sistema de saúde para as pessoas. E da forma como eu vejo, deveria ser sempre do sistema de saúde para as pessoas, porque se você hoje tem uma criança com algum problema e você não consegue tratar adequadamente esse problema, você vai ter um adolescente com problema, um adulto com problema. É muito mais econômico você melhorar o desenvolvimento infantil quando ele está acontecendo na primeira infância do que você postergar um pouco mais. O próximo passo do projeto é verificar quais são as melhores estratégias de reabilitação das crianças com atraso no desenvolvimento, entre outros objetivos. O próximo projeto, anexado a esse, é a tentativa de reabilitação. É um artigo que a gente está submetendo agora, que é justamente tentar verificar quais são os perfis de atrasos e quais são as melhores estratégias de intervenção para essas crianças que hoje talvez recebam a classificação de atraso, para daqui a algum tempo essas crianças, se novamente avaliadas, elas sejam consideradas crianças chamadas típicas. Típicas não é sinônimo de saudável, mas é algo próximo, algo do tipo, parece estar se desenvolvendo de maneira adequada.